Olá, eu sou Elda Borges e está entrando no Ao em Foco, o programa de entrevistas da TV Assembleia. Estamos no Outubro Rosa. Só no ano passado, o Maranhão registrou 460 casos de câncer de mama, sendo 190 deles só na capital. Mas esses números no Brasil são ainda muito maiores. Em 2012, o registro da doença no país foi de mais de 52 mil casos. Não é à toa que o câncer de mama é considerado a segunda maior causa de morte entre as mulheres. Daí a importância de realização de campanhas como Outubro Rosa. E esse é o nosso assunto de hoje. E para conversar sobre isso, convidamos a deputada Gardênia Castelo e a médica mastologista Daniele Orlandi, que é da Fundação Jorge Dino. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde. O câncer de mama no Maranhão está em foco. Mais uma vez, deputada, doutora Daniele. Eu falei 52 mil casos registrados só no ano passado, mas foram 12 mil mortes. Esses números não estão altos demais, doutora? Sim, realmente estão, mas é uma tendência mundial, realmente. O câncer de mama, ele vem crescendo, principalmente nos países de primeiro mundo, né? E aqui, agora, o Brasil, como um país em desenvolvimento, também vem aumentando essas taxas. Deixa eu entender, quanto mais desenvolvido o grau de desenvolvimento do país, maior o número de casos? Sim, por incrível que pareça, sim. Está relacionada à urbanização da população, se tornando mais urbana, alimentação que modifica, a obesidade, o sedentarismo, tudo isso está relacionado ao câncer de mama. E com isso, esses números vêm aumentando bastante. Além do envelhecimento da população. Quanto mais idosa se torna a população, maior o número de cânceres em geral, né? Depois a gente podia se imaginar o contrário, né, deputada? Que quanto maior o desenvolvimento, mais acesso à informação, menores os índices da doença, mas tem um fator de componente aí fundamental que vem com o desenvolvimento, que é o estresse. Isso, e o estresse realmente é um fator que pesa muito no dia a dia, no cotidiano. A mulher do mundo moderno, ela tem duas jornadas de trabalho, uma na rua, não é? E a outra em casa. Então ela acaba se deixando para depois, ou seja, ela não se cuida da forma que tem que se cuidar. E aí, de fato, nas sociedades mais desenvolvidas, né, esse estresse vai desencadeando vai sendo também. Muito maior. E esse é um ponto importante, a falta de cuidado logo no início da semana. Porque a gente deve dizer também que o câncer de mama é uma doença tratável. Não é isso? Se detectada no começo, é uma doença tratável. Mas, como disse a deputada, a gente vai acabando se deixando em segundo plano por conta de mil outras coisas para fazer. Qual seria o índice de cura, vamos dizer assim, da doença logo no início? Olha, quando ela é detectada precocemente, pode chegar a 90% a 95% de cura, né? Então, uma doença que realmente precisa de um rastreio eficaz para que a gente possa detectar no início e fazer todo o tratamento, né, adequado. O que a gente vê nos países desenvolvidos é que, apesar deles terem taxas muito altas, eles têm taxas de cura maiores do que nos países subdesenvolvidos, porque o rastreamento é muito mais difundido, as pacientes têm mais consciência realmente da necessidade desse rastreamento, né? Então, todas as doenças são detectadas mais precocemente. No Brasil, nem tanto, né? Ok, então sobre isso vamos ver uma matéria que foi preparada pela repórter Jade Bona. Todo ano, essa visita é obrigatória para Maria. Faz parte dos cuidados para uma boa velhice. Geralmente eu faço um check-up anual, entendeu? Eu faço preventivo, faço mamografia, né? Eu faço a ultrassonografia, eu faço exame de sangue, para poder saber como é que tá, colesterol, como é que tá? Coisas. Tá bem, graças a Deus. Tudo certo? Tá bem, só não sei ainda esse aqui, né? Mas vai dar certo. Somente em 2012 foram registrados 460 novos casos de câncer de mama no Maranhão. Esse é o segundo câncer que mais mata no mundo. E para ter boas chances de curar, descobrir nos estágios iniciais é essencial.
O exame dura menos de 5 minutos e, apesar de ser incômodo, é o exame mais preciso para detectar o câncer. Incomoda, a gente sabe, mas em compensação é o único exame que mostra redução de mortalidade por câncer de mama. Então a ultrassom não mostra isso, a ressonância não mostra isso. Então a gente ainda tem que trabalhar com a mamografia, que é um exame relativamente fácil e barato de fazer, né? E que tem um impacto muito grande na mortalidade de câncer de mama. Iraci deixou de fazer o exame nos últimos 2 anos, mas diz que vai voltar com a regularidade no exame. Foi antes da minha cirurgia, que eu fiz uma cirurgia, aí um ano depois eu fui fazer um preventivo e a médica pediu, né? Porque ela acha que eu estou entrando numa menopausa e procuro me cuidar, né? Porque a gente chega numa certa idade que a gente tem que alimentação saudável, para não ter que estar tomando remédio, tá entendendo? O mamógrafo móvel tem capacidade para uma média de 50 exames por dia. A campanha Outubro Rosa, de incentivo à prevenção do câncer de mama, continua durante todo o mês e conta com reforço de profissionais na última semana de outubro. Está aberto para a população e qualquer coisa também a gente vai ter uma semana inteira de atendimento dentro da programação do Outubro Rosa do Estado. Vai ter uma semana inteira junto com os médicos da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então nós teremos médicos na semana entre 21 a 25, né? Que vão estar aqui para examinar, avaliar e ver os casos, e a gente compromete sempre em conjunto com a Sociedade de Mastologia o atendimento, o acolhimento da maioria das pacientes que tem um exame alterado, entendeu? Porque o exame não vai sair agora, vai ser laudado. Então, quando ela volta com o exame, as meninas daqui do mamógrafo são orientadas, alguns casos que são bem sugestivos, elas já encaminham para a gente está aqui aberto da sociedade para poder acolher essas pacientes, para não ficar perdida. Se descoberto no início, a chance de cura do câncer é de 95%. A recomendação é que a partir dos 40 anos, essa visita das mulheres seja anual. Pois é, uma notícia boa no meio de tudo isso é que o número de mamógrafos pelo país também cresceu muito, cresceu em torno de 37% nos últimos anos, facilitando esse acesso a esse tipo de exame que é fundamental, não é? Sem dúvida, mas muitos ainda não têm como ser operacionalizados, não têm técnicos capacitados para utilizar esses mamógrafos e pessoas para laudar essas mamografias. Então, isso ainda acaba prejudicando o rastreamento, principalmente no interior do país, né? Apesar do número de mamógrafos ter aumentado, tem alguns que realmente não estão sendo ainda utilizados, né? E isso prejudica. Eu pensei que estava dando uma boa notícia, achando que a gente tinha aumentado. Já é alguma coisa, mas... Já é alguma coisa, mas falta uma outra coisa. Falta mais um pouco. Aí, nesse sentido, é a questão do poder público, por exemplo, do governo, dar mais atenção à formação de profissionais nessa área, né, Alexandra? Eu acho que o governo precisa, de fato, investir seriamente na saúde pública. Aí a gente está tratando aqui do câncer de mama, mas a saúde pública como um todo precisa de uma atenção muito especial, né? Precisa de mais recurso, precisa-se de treinar, de qualificar, como disse aqui a doutora, os profissionais, precisa-se de ampliar as vagas nas universidades de medicina. Enfim, é um conjunto de ações que o poder público tem que se sensibilizar de uma maneira geral, federal, estadual, municipal, porque a saúde é suprapartidária. Ah, né? Com certeza. A saúde, ela é responsabilidade de todos os poderes públicos e, na realidade, a gente sabe que quem detém a grande parte do recurso é o governo federal. Então, é preciso que o governo federal disponibilize, amplie o percentual orçamentário destinado para a saúde. Já tem até uma proposta aí, até de um colega nosso lá em Brasília, de partido, propondo que o governo reserve pelo menos 18%. Hoje é de quanto, deputada? Hoje a obrigação é de 15%. 15%, ele acha que tem que ser pelo menos 18% do seu orçamento, no mínimo, para a área de saúde. A senhora acredita que a realização de campanhas como essa pode dar uma sensibilizada melhor nos nossos governantes para que a gente tenha, pelo menos esse aumento na... Eu acho que essa campanha ela é muito importante não só para chamar a atenção do poder público, mas para chamar a atenção das mulheres. Isso.
as mulheres, elas, como eu vinha dizendo, vêm se deixando no segundo plano e ainda tem um agravante. Além de não procurarem o médico mesmo, né, elas têm medo. É verdade. Tem esse sentimento. Com certeza, medo. uma negação. É. De vez em quando elas sentem algo, mas não procuram um médico por medo de achar o algo. Exatamente. De achar o algo, eu gostei. De achar o algo. Mas nossa conversa tá boa, mas a gente vai fazer um intervalinho e volta já já para continuar falando sobre câncer de mama e os desafios de romper essa doença. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aitel, fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda às 4 da tarde e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre câncer de mama. Você sabia que o homem também pode ter câncer de mama? Pois é, aqui no Maranhão, só no ano passado foram registrados 7 casos. Doutora, como é isso? A gente acha meio estranho, porque quando a gente ouve falar em câncer de mama, a gente imagina que só mulher pode ter essa doença. Homem também tem, como e por quê? Também tem. Realmente, o maior fator de risco para se ter câncer de mama é ser do sexo feminino. Geralmente são 100 mulheres para cada caso de homem, entendeu? Realmente é muito menor a incidência nos homens. Muitas vezes está relacionada ao uso de algum hormônio exógeno, para tratamento de câncer de próstata, por exemplo, ou alguma hereditariedade. Não é uma coisa muito comum ter câncer de mama em homem, não é realmente. Mas esse número, 7 casos aqui registrados, é um número que ele está um pouco acima da Me pareceu um pouco acima, né? pelo fato de a gente ter tido em torno de 460 casos, né? Se a gente fosse pensar, teria que ter pelo menos 700 casos femininos para ter 7 homens, se a gente pensar nessa proporção. Mas eu acredito que, na verdade, o diagnóstico da população feminina talvez esteja subestimado. Talvez por não ter um rastreio eficaz, ou então a dificuldade delas chegarem ao tratamento pode estar subestimando essa taxa, entendeu? E quais seriam os sintomas que levariam um homem a supor que ele estivesse desenvolvendo um câncer de mama? São os mesmos da mulher? Muito parecidos, realmente. Seria a presença de nódulo, um espessamento cutâneo, a pele fica inchada, pode aparecer alguma retração, que é como se fosse um repuxado assim, na pele, né? Mas o mais comum mesmo seria aparecimento de nódulo, a descarga papilar, que é a saída de líquido pelo bico do peito, né? Principalmente se for sanguínea, basicamente isso. Ele procura o mesmo especialista que a mulher, o mastologista. Exatamente, sempre, o mastologista atende homens também. É mais difícil para o homem, eu imagino, né? Procurar um mastologista, por exemplo, eu posso ter um câncer de mama, deve ser complicado, né? Realmente. Deve ser complicado. O tratamento no homem também funciona do mesmo jeito? Pode ter a mastectomia, essa coisa toda? Sim, muito parecido.
Geralmente é feita mastectomia, porque o câncer de mama no homem, como ele não tem muito volume mamário, é difícil fazer uma cirurgia conservadora, que é a retirada apenas do tumor com uma margem de segurança. Geralmente isso não é possível porque tem que ter uma proporção entre o tumor e o tamanho da mama, que a gente não consegue isso no caso do homem. Geralmente ele vai para uma mastectomia. Né? Ok. Deputada, a senhora acredita que essas campanhas, por exemplo, de sensibilização, aqui a gente tem apenas um hospital de referência, no caso a Fundação Antônio Jorge Dino, que cuida do tratamento de pacientes com essa doença. Como fica então o interior do estado? As mulheres já chegam aqui no estágio avançado, quando a doença às vezes já está impossível de tratar. O que poderia ser feito nesse caso? Olha, aí é uma questão de gestão, não é a política pública. O governo, ele tem que fazer nos polos, né? Ele tem que criar centros de atendimento oncológico. Eu acredito que hoje, doutora, seja tudo concentrado em São Luís. Isso não pode... Tanto o diagnóstico quanto o tratamento todo concentrado aqui, não pode né? funcionar dessa forma. Nós temos uma cidade de Imperatriz, que é uma cidade que atende a uma região imensa do sul e a região Tocantina, que teria que ter lá um centro de referência também em atendimento, né, de câncer oncológico. E assim é o que precisa ser feito. Aí é uma questão de gestão. É verdade, porque eu imagino que ao menos tendo um centro onde é feito o diagnóstico, isso já dá uma alertada na população para procurar um tratamento. Mas se você não tem isso... porque nessa doença o tempo é fundamental. Com certeza. O tempo é um fator assim que ele vai ou contra ou a favor, né? E se descobrir antes, é claro que ele é favorável. E se a gente não tem num estado do tamanho do nosso, um estado grande, não é? E a gente concentra todo esse tratamento, diagnóstico e tratamento na capital. Na capital realmente fica muito difícil. Imagine uma mulher do interior do Maranhão, já tem dificuldade no acesso à informação, à realização, por exemplo, de campanhas como essa. Ela não vai ter acesso tão fácil ao diagnóstico, ela vai precisar de muitos sintomas para chamar a atenção dela, para chegar aqui na capital e fazer o diagnóstico e o tratamento, se ainda for o caso, né? Exatamente. Nesse caso, esses hospitais regionais que a senhora está falando, esse centro de atendimento regional, seria um facilitador, vamos dizer assim. Seria um facilitador. Você, digamos, se São Luís, se o Maranhão é composto de 5 regiões, vamos colocar um centro desse, pelo menos, de diagnóstico nessas 5 regiões, e você pega, além de São Luís, mais um centro como Imperatriz para tratamento e um outro centro no meio do estado, né? Ali, por exemplo, na região de Presidente Dutra. Certo, você já dividiria o estado em 3 regiões e nós já teríamos facilitaria com toda certeza. 5 regiões fazendo diagnóstico e dessas 5, pelo menos 3 fazendo tratamento. É verdade. Se não fosse 3, pelo menos 2. Né? Uma mais que chegue já dá uma suavizada na situação. Uma mais, além da nossa do capital. que a gente já tem, já daria uma suavizada nessa superpopulação, vamos dizer assim, nessa super demanda que tem hoje a Fundação Antônio Jorge Dino, né? E um dos fatores limitantes que a gente vê seria a falta de um outro centro de tratamento radioterápico, que é uma das fases de tratamento do câncer de mama, e nós só temos um local que faz radioterapia no estado, que é na Fundação Antônio Jorge Dino. Então, realmente, não tem como ter um CACOM, por exemplo, no interior, se não tiver um outro aparelho de radioterapia, médicos, radioterapeutas, né? Especializados, realmente. Nós vamos falar já nessa especialização e qualificação de profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia.
Direto do plenário na Gibi Aitel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias. Segunda, às 4 da tarde. E de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia. O Legislativo até você. É o meu sonho. É o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa sobre o câncer de mama. Nós estávamos falando sobre a dificuldade da qualificação de profissionais para trabalhar, porque a gente imagina que esse seja um trabalho conjunto, onde envolve uma equipe, onde desde o mais humilde até chegar no médico, cirurgião, todos são muito importantes. Essa profissionalização é um processo complicado, doutor? É um pouco complicado porque é muito multidisciplinar. Nós precisamos não só do mastologista, né? Como também nós vamos precisar do oncologista clínico, do radioterapeuta, do técnico em radiologia para poder fazer a mamografia de qualidade, do técnico da radioterapia para poder aplicar o tratamento radioterápico, do físico médico para poder calcular as doses de radioterapia. Então, realmente, a gente precisa do fisioterapeuta, que é fundamental na recuperação dessas pacientes que fazem esvaziamento axilar, mastectomia. Então, realmente é muito multidisciplinar. Quer dizer, por exemplo, como a gente falou ainda agora, os centros de referências que fossem criados dentro do Estado precisaria ter toda uma equipe profissionais, além dos enfermeiros, psicólogos, todos esses são muito importantes. Por falar em psicólogo, a mulher que é diagnosticada com câncer de mama, ela precisa de um suporte muito grande. Eu imagino que a mastectomia seja uma coisa de tirar o símbolo da feminilidade. Aqui no Maranhão, a realidade da reconstrução da mama já é um fator presente? Olha, cada vez mais vem crescendo, né? Nós estamos realizando algumas reconstruções imediatas já, mas ainda falta muito, porque tem pacientes que não podem fazer a reconstrução imediata, que tem um tumor muito avançado, que realmente tem que retirar uma quantidade de pele muito grande, que precisaria de uma reconstrução num segundo tempo, e isso acho que a gente não consegue fazer em 100% das pacientes, ou oferecer para 100% das pacientes. Isso não é uma realidade só no Maranhão, acho que no Brasil todo ainda tem uma dificuldade, apesar de uma lei ter sido sancionada agora em abril, né, sobre esse tema, falando que toda mulher tem o direito à reconstrução imediata, claro que quando é possível. Por falar em lei, tem também a lei que determina que a mulher já diagnosticada tem pelo menos 60 dias, tem que ter um atendimento, né, deputada? A senhora acredita que essa lei, ela vai, como a gente diz, ela vai pegar? Olha, essa lei tem que pegar, a lei é para ser cumprida. Então é preciso, de fato, que haja uma cobrança da sociedade como um todo, em especial das mulheres, né? Principalmente de nós mulheres. Ou seja, é a lei dos 60 dias, é a 12.732 de 2012. A partir do momento que foi diagnosticado a doença, a mulher tem 60 dias para começar o tratamento. Então, ela tem que pegar. Mas eu acho que por enquanto a gente ainda tem que cobrar mesmo o cumprimento dessa lei. Ele não vai acontecer ela ainda não está sendo automaticamente, vamos dizer. E a doutora, ela pode nos confirmar isso, que ela ainda não é cumprida Ela não é cumprida ainda. As pacientes ficam muito perdidas dentro do SUS, né? Elas têm dificuldade de conseguir a biópsia, dificuldade de ser encaminhadas a um centro de tratamento. Realmente é um pouco difícil ainda.
Vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa. A gente falou no começo, vamos explicar. Outubro Rosa é uma campanha mundial, não é isso? Isso, uma campanha mundial que começou então de 1990, com uma corrida em Nova York, para conscientização da necessidade do diagnóstico precoce do câncer de mama, né? E ela é realizada todos os anos e o Brasil cada vez mais tem participado dessa campanha. É aqui o que vai acontecer? Eu imagino que tem toda uma programação sendo desenvolvida durante todo o mês. Sim. Aqui na Assembleia já teve palestra, a senhora já falou, mas acontece também lá na Fundação o tempo todo a programação, não é? Sim, durante todo o mês de outubro nós temos programações. Nós tivemos um simpósio mais voltado para os estudantes de medicina e para os funcionários do próprio instituto sobre câncer de mama. Nós vamos ter na semana que vem, durante toda a semana, atividades com grama, que é o grupo das pacientes mastectomizadas. Vamos ter o atendimento no mamógrafo móvel na Marli Sarney, né, para a gente tentar detectar um pouco dessa demanda reprimida das pacientes que têm sintomas e que não conseguem muitas vezes o tratamento rapidamente. Vamos ter a pedalada rosa, que vai ser no dia 27, no domingo, 8 horas da manhã, estão todos convidados. Pedalada rosa, eu fiquei curiosa agora. O que é a pedalada rosa exatamente? A pedalada rosa, nós estamos vendendo as camisas lá no Aldenora Belo, R$20 a camisa. Esse dinheiro vai ser revertido para a fundação, para ajudar no tratamento dessas pacientes. E as pessoas podem também alugar a bicicleta, quem não tem bicicleta, vai ser na Avenida Litorânea, no dia 27, 8 horas da manhã. Vai ser interessante. Legal. Vamos participar. Mas você sabe andar de bicicleta? Sei. Então, ótimo. Vamos todos de camisa rosa. Isso lá, pelo menos é uma forma de chamar a atenção, né? Porque quem não sabe ainda que está acontecendo o Outubro Rosa, vendo aquela mulherada toda de camisa rosa e pedalando, vai com certeza saber o que é o Outubro Rosa. E tomara que campanhas como essa sirvam mais e mais para esclarecimento das mulheres que precisam, se é que a gente ainda precisa de um chamamento, esse seria mais um dos chamamentos para a mulher aprender a se cuidar, não se deixar tanto em segundo, terceiro, quarto plano, né, deputada? Porque da segunda jornada a gente não tem como fugir, né, deputada? Não tem como fugir. Mas o cuidado é necessário. E tomara que lá no Aldenora Belo vocês não tenham mais tanto trabalho. Nós vamos ter sempre, né? Não tem jeito. Vamos ter sempre. Espero que nós tenhamos trabalho e que consigamos curar o máximo de pacientes possível. Hoje a gente pode ter um índice de recuperação dessas mulheres? Olha, aqui, os dados daqui não tem realmente. Ainda não. Da taxa de cura daqui especificamente não. Tá? Ok, mas nós vamos chegar num estágio em que essa taxa, esse índice de cura vai ser elevado, se Deus quiser. Doutora Denise Orlando, Daniele. Orlando, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Deputada Gardênia, muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos e eu quero fazer aqui um agradecimento de público para o setor de comunicação da Assembleia, que tem badalado diariamente na televisão, na rádio, nos sites, divulgado a campanha do Outubro Rosa, que é fundamental, de fato, para que a gente sensibilize a todos da necessidade do cuidado no tratamento, né? No acompanhamento. Obrigada. É porque também tem muita mulher nessa comunicação. É verdade. Está todo mundo empenhado em levar adiante essa informação, porque eu acho que a informação é uma das principais armas para se combater qualquer problema. A gente tendo acesso à informação, tendo direito à informação, claro, a gente vai chegar mais longe com toda certeza. Muito obrigada. Obrigada. E a TV Assembleia, canal 51, você já sabe, no Aberto Digital e é também divulgado pelo canal 17 da TVN. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Tchau e até a próxima.